Em 1999, o então presidente da Rússia, Boris Yeltsin, renuncia ao seu cargo alegando problemas de saúde. Vladimir Putin, até então primeiro-ministro, assume o cargo deixado por Yeltsin. Até aí, tudo dentro da normalidade. Afinal, renúncias acontecem e, de acordo com as leis de cada país, alguém deve assumir o posto vago. O estranho é estarmos postando esse vídeo no ano de 2023 e o mesmo Vladimir Putin ainda está no cargo de presidente quase 20 anos depois, sem nenhuma interrupção. Além do mais, na data da postagem desse vídeo, estamos quase a completar 11 meses de uma nova invasão da Rússia de Putin na Ucrânia. Neste período, no Brasil, tivemos como presidentes Fernando Henrique Cardoso, Lula por 2 vezes, Dilma por 2 vezes até ser substituída por Michel Temer, Jair Bolsonaro e agora em 2023, novamente Lula. Vladimir Putin se encontrou com todos eles e ainda está no cargo máximo da Rússia. Tal fato nos faz pensar em quem é Vladimir Putin e por que ele continuou no cargo de presidente da Rússia desde 1999. Vamos voltar à linha do tempo e ver a história de Putin. Ex-agente da KGB, serviço de inteligência soviética que existiu entre 1954 e 1991. Putin tem como formação acadêmica a advocacia, mas trabalhou como espião da agência por 15 anos. Vladimir Putin nasceu no ano de 1952 em Leningrado, hoje conhecido como São Petersburgo. Seus pais foram um casal de operários que sobreviveram aos horrores nazistas da Segunda Guerra Mundial, que causou uma verdadeira devastação na União Soviética. Sua mãe sobreviveu ao cerco de Leningrado, e seu pai conseguiu retornar da guerra, mas com 2 pernas explodidas durante uma das missões na Segunda Guerra. O cerco de Leningrado foi uma estratégia nazista para cercar a cidade, para não deixar ninguém entrar ou sair até que todos morressem de fome. E o cerco durou cerca de 900 dias, onde os habitantes de Leningrado ficaram sem acesso à água tratada e comida. Quem não morreu de sede ou fome morreu devido ao frio do inverno russo. Juntamente com a Inglaterra, França e Estados Unidos, a União Soviética fez parte do grupo de países denominados aliados que lutaram e venceram o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão durante a Segunda Guerra. Putin relatou em seus livros a terrível passagem do próprio pai pelos campos de batalha, tal como a sobrevivência da mãe que chegou a ser confundida com um dos cadáveres ao desmaiar de fome durante o cerco de Leningrado. Vladimir Putin foi o mais novo entre 3 irmãos, dos quais 2 morreram antes dele nascer. Teve uma infância muito pobre, morando em um pequeno cômodo de um apartamento compartilhado. Na escola, Putin foi tido como uma criança extremamente temperamental, chegando a brigar com seu professor de educação física várias vezes e até jogar apagador em seus colegas de classe. Apesar disso, o seu desempenho em alemão e história eram notáveis e, na 6ª série, o seu desempenho melhorou ao ponto dele se tornar um aluno acima da média e ser aceito em outra escola conceituada. Desse momento em diante, sua vida seria marcada por um alto desempenho em tudo que se propusesse a fazer. Com o fim da guerra, o mundo passou a ser direcionado por 2 novos blocos, onde, de um lado estavam os Estados Unidos e do outro a União Soviética, que se tornaram as 2 maiores potências nucleares pós-guerra. E por estarem a partir de então em lados opostos, passaram a travar o que foi chamado de Guerra Fria. Putin, adolescente, passou a se dedicar aos esportes, um deles o sambo, que era um esporte de combate desenvolvido pelo Exército Vermelho nos anos 1920. Além de ter se tornado faixa preta em judô. Na universidade onde cursava Direito, Putin conheceu Anatoly Sobchak, que era professor de Direito Empresarial nesta mesma universidade, e esta amizade é que anos mais tarde estruturaria a carreira política de Vladimir Putin. Antes disso,
Putin entrou para o KGB, o Serviço de Inteligência Soviético e Polícia Secreta, logo após a universidade. Isso tudo em meio a uma corrida científica e armamentista entre soviéticos e americanos em plena Guerra Fria, além da corrida espacial. Talvez daí Putin tenha tirado a convicção de que os fins justificam os meios para se obter qualquer coisa que se deseje. Putin foi agente da KGB entre 1975 e 1991, trabalhando como espião para o governo soviético e passando anos na Alemanha Oriental. Não se sabe exatamente o que ele fez nesse período. Na década de 1980, Mikhail Gorbachev tinha instituído as políticas intituladas como Perestroika e Glasnost, porém não saíram exatamente como ele imaginara. Em 1989, era derrubado um dos símbolos da Guerra Fria, o Muro de Berlim, unificando as duas Alemanhas. Nessa mesma época, Putin deixa a KGB e volta para sua terra natal, onde Sobchak se tornaria prefeito de São Petersburgo, fazendo de Putin o seu vice, sendo este os seus primeiros passos no mundo da política. Já a União Soviética foi dissolvida em dezembro de 1991 e desmembrada em 15 repúblicas independentes, sendo uma delas a Federação Russa, onde Boris Yeltsin seria eleito o primeiro presidente. Em certo momento, Yeltsin vendeu várias estatais numa tentativa de reestruturar a economia russa que se encontrava devastada. Uma grande parte dessas empresas foi parar nas mãos de um pequeno grupo de pessoas denominados oligarcas russos. Foi nesse período que Vladimir Putin se tornou vice-prefeito de São Petersburgo. Usando da sua posição política para favorecer grupos de interesse, Putin conquistou a simpatia dessas pessoas, logo ascensionando a cargos mais elevados, até ser nomeado primeiro-ministro do governo de Boris Yeltsin. Em 1999, Yeltsin renuncia ao cargo, fazendo de Putin o novo presidente da Rússia. Ainda em 1999, uma série de ataques a prédios civis russos matou mais de 300 pessoas. Putin, ainda como primeiro-ministro, culpou os radicais chechenos pelo ato e promoveu uma guerra contra a Chechênia, anexando ela ao território russo. Este fato fez com que a popularidade de Putin desse um salto positivo entre os eleitores russos. Como presidente, Putin passou a governar a Rússia da sua maneira e disse que a corrupção se tornou uma das marcas mais fortes do seu governo. Putin também subjugou os oligarcas favorecidos por Yeltsin, punindo quem virava as costas para ele e recompensando quem se juntava a ele. Os oligarcas que controlavam a mídia ficaram ao lado de Putin, e isso o favoreceu muito. Vladimir Putin ainda invadiu a Geórgia, a península da Crimeia e a Ucrânia pela primeira vez. A Constituição da Rússia diz que um presidente só pode assumir 2 mandatos consecutivos. Então, Putin assumiu de 2000 a 2004 e de 2004 a 2008. Logo após, ele apontou Dmitry Medvedev como seu sucessor e, ganhando as eleições, Medvedev apontou Putin como seu vice num claro conchavo político. Logo em seguida, Putin se candidatou e ganhou novamente. Dessa vez, Vladimir Putin aprovou uma lei que pode mantê-lo no cargo até 2036, mais tempo que Stalin passou no comando da União Soviética. Além disso, disse que para se manter no poder, Putin usa a tática de eliminar os críticos a ele. Putin foi acusado por Alexander Litvinenko por ter orquestrado o assassinato do oligarca russo Boris Berezovsky, além da jornalista Anna Politkovskaya. O resultado disso é que o próprio Litvinenko sofreu envenenamento por polônio em 2006, morrendo semanas depois. Mikhail Khodorkovsky, considerado o homem mais rico da Rússia, foi preso e sentenciado a 14 anos de prisão sob a acusação de corrupção, fraude, sonegação e evasão de divisas.
Sabe-se que qualquer ato de civis praticado contra o governo também é punido. As alianças feitas por Putin com os oligarcas o favorecem a se manter no poder por controlarem os meios de comunicação. A verdadeira fortuna de Vladimir Putin é um verdadeiro mistério. Ele afirma que não ganha mais de US$ 140 mil por ano e que tem somente um apartamento de pouco mais de 70 metros quadrados. Entretanto, a mansão que ele usa fica às margens do Mar Negro e que teria sido construída pelos oligarcas russos para o seu uso pessoal. Tem também um iate avaliado em US$ 100 milhões em nome de outra pessoa e outras coisas no nome de parentes ou próximos a ele. Manter-se no poder significa manter o estilo de vida visivelmente sofisticado com aviões, helicópteros, carros de luxo, entre outras coisas. Vladimir Putin hoje é considerado um dos políticos mais influentes do mundo e lidera um país que avança impiedosamente sobre seus vizinhos. Isso vem acontecendo com a Ucrânia pela segunda vez. Desde fevereiro de 2022, a Rússia, sob o comando de Putin, invadiu a Ucrânia e ainda hoje, em 2023, durante a postagem desse vídeo, a invasão e a guerra continuam a ser travada. Temos agora um breve resumo de quem é Vladimir Putin. De ex-agente da KGB a presidente da Rússia, uma potência nuclear. Logicamente que tem outros pontos a ser comentados e debatidos, tanto positivamente como também negativamente, mas achamos que com as informações que temos, já podemos analisar quem é Putin e se seus atos e ambições são louváveis ou não. Qual é a sua opinião? Deixe nos comentários e se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo.